próximo palestrante, o Dr. Nelson Astor Neto, convidado para vir aqui. Ele é médico formado pela USP, ortopedista e cirurgião de coluna pela Santa Casa de São Paulo, onde também fez mestrado, né? Ele é médico instrutor da University of Tennessee, Estados Unidos, especialista em coluna pediátrica e deformidades e cirurgia minimamente invasiva da coluna. Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Coluna, da American Academy of Orthopedic Surgeons, North American Spine Society e membro do Conselho Diretor do Capítulo Brasil da AOS Spine. Além disso, tem publicações, capítulos e apresentações nos principais jornais de ortopedia americanos, indexados e congressos na especialidade, atuando no grupo de coluna da Santa Casa de São Paulo desde 2010, e se houver mais alguma atualização ou correção, eu passo a palavra para ele e ele nos conduz a partir de agora. Obrigado pela sua presença, Nelson. Obrigado. Tudo bem. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado a Juliana pelo convite. Parabéns pelo evento, é a primeira vez que eu participo. E eu acho que eu vou aprender muito mais do que eu vou falar nesse evento. Então, vocês estão de parabéns. Eu sou médico ortopedista, cirurgião de coluna e trabalho na Santa Casa de São Paulo, onde faço atendimento de SUS, né, pelo sistema único, pelo sistema público de saúde, e também a parte privada. Eu trabalho no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então, quando me pediram para falar sobre a acondroplasia e as particularidades de coluna, que é a minha área, não tinha como eu não fazer uma referência a esse médico, que é o Dr. Michael Wayne, né? Ele é um ortopedista, cirurgião de coluna, nos Estados Unidos, né? Ele é o único cirurgião de coluna, o único ortopedista com nanismo, com acondroplasia no caso, nos Estados Unidos. Tem um reconhecimento enorme. Ele trabalha no Johns Hopkins, que é um hospital de referência no mundo, um centro de pesquisa no mundo muito reconhecido. E eu até fiz uma pesquisa. Existem três médicos nos Estados Unidos com acondroplasia. E um ortopedista só, provavelmente o único ortopedista do mundo. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2011, quando eu fiz minha especialização nos Estados Unidos em coluna coluna pediátrica, e tive a oportunidade de operar junto com o Michael Wayne, e uma pessoa fenomenal, fantástica. Eu lembro que a minha primeira cirurgia com ele deixa preparado uma escadinha para ele ficar mais alto, para poder operar junto na mesma altura. E é até curioso, ele sempre dobra a calça do centro cirúrgico, porque nunca tem o tamanho dele, mas você fica nessa expectativa, e quando ele entra em cirurgia com você, eu ficava lá, o que eu vou fazer agora? Logo que ele entrou, ele já falou para mim, pega isso aqui, pega aquilo, faz o corte. Você esquece totalmente sobre essa particularidade, você passa o nervosismo e você opera normalmente como qualquer outro cirurgião. Aliás, ele é extremamente habilidoso. E ele se dedicou muito ao estudo, ele virou uma referência à acondroplasia nos Estados Unidos. Então, muitos dos pacientes iam até Baltimore para procurá-lo, e a partir disso ele criou uma experiência enorme. E hoje, se você colocar numa das principais bases de dados para classe médica, colocar o nome dele, você vai ter uma lista extensa de artigos sobre o assunto, todos de autoria dele. Então, fica como um grande exemplo aí também para vocês, né? É uma grande figura no meu mundo, uma pessoa a se espelhar, né, entre nós cirurgiões de coluna. Eu quero só passar algumas particularidades. Como a aula acaba tendo alguns termos técnicos, eu quero que vocês fiquem à vontade até para reconhecer alguns termos que eu vou falar. Então, basicamente, eu vou falar desse segmento da coluna vertebral, em que a gente tem a coluna cervical aqui em cima, que são as 7 primeiras vértebras cervicais, a coluna torácica, são as 12 vértebras que englobam a caixa torácica, que compõem as costelas, e por fim a coluna lombar, que são as últimas 5 vértebras já
mais distal. Tá? Esse é um aspecto de uma vértebra. A gente tem no centro da vértebra, a gente precisa saber isso para entender o que eu vou falar mais para frente. No centro da vértebra, a gente tem, ali com o número 5, o canal por onde passam os nervos que vão para a perna, que vão para o braço, e que vão ser responsáveis pelos movimentos, pela sensibilidade que a gente tem no corpo. Tá? E entre uma vértebra e outra, a gente tem o disco que dá o formato da coluna. Tá? Aqui a representação do canal por onde passa a medula, e que se divide em uma série de nervos já na parte mais final da coluna, que a gente chama de cauda equina. Tá? E esse é o formato esperado na coluna vertebral na grande maioria das pessoas. Ela forma, quando a gente olha de frente, ela é reta, quando a gente olha de lado, ela forma esse S que vocês estão vendo na posição do meio, esse S que acaba sendo uma mola de absorção de impacto e que deixa a gente caminhar sem causar lesão ou dano às estruturas. Tá? Então a gente tem basicamente na parte de cima, na parte torácica, uma cifose e na parte distal essa curvatura oposta que é a lordose. Tá? Isso eu estou deixando bem claro porque tem um monte de paciente que chega aí no consultório e fala: doutor, eu tenho cifose, eu tenho lordose. Mas na prática todo mundo tem, isso é normal. É errado não ter. O que foge um pouco da normalidade é a escoliose, que é essa segunda figura. Quando a gente olha alguém de frente, existe uma diferença, uma alteração no eixo da coluna. Do que deveria ser reto, ela fica um pouco curvada. Tem pessoas que têm mais cifose e pessoas que têm mais lordose. Tá? Então existe essa variância que pode ser ou não um problema. Mas na grande maioria das vezes não chega a configurar um problema. E aqui no raio-x, um exemplo de escoliose, quando a gente olha de frente um paciente e vê que existe uma alteração no alinhamento da coluna. Tá? E a particularidade na acondroplasia em relação a esse tema é que a cifose, em vez de estar no segmento torácico, ela fica um pouquinho mais baixa. Né? Então, se vocês forem ver nessa radiografia, esse ápice da curvatura, ele está um pouco mais baixo de onde ele deveria estar. Por isso que quando você pega um bebê que ainda não andou com acondroplasia e coloca ele sentado, você vai notar, em geral, na grande maioria das vezes, esse abaulamento nas costas. Tá? Igual está na figura ali. Essa giba que a gente chama, essa parte mais proeminente quando ele senta. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Bom, sobre a acondroplasia em si, a gente sabe que ela tem a decorrente de mutação genética, que altera a ossificação do osso, né, e isso faz com que os ossos fiquem mais curtos. A gente tem menos células, menos condrócitos que vão se diferenciar e se transformar em tecido ósseo, e isso vai limitar o tamanho dos ossos e até, às vezes, alterar o alinhamento, deformar o formato do osso. E não só o osso que vai sofrer consequências disso, mas também outras estruturas, outros aparelhos no corpo que vão criar as alterações características que a gente vê e reconhece no paciente com acondroplasia. Então, alteração de alinhamento da perna, alterações cardiovasculares, a coluna, que eu vou falar aqui um pouco, obesidade, alterações dentárias e também a apneia do sono e alterações auditivas. Em relação à parte óssea especificamente, existem diversas características, diversas particularidades, eu não vou falar sobre todas, eu vou deixar para a aula do Dr. Bongiovanni. E na minha aula eu vou falar sobre esses aspectos da hiperlordose e da cifose toracolombar. Tá? Então, a cifose, que é aquela curvatura mais saliente, que fica na torácica, na coluna mais alta, ela aparece em geral quando a criança começa a sentar, quando ela começa a se equilibrar e sentar. E por que isso acontece? A gente tem algumas hipóteses, uma delas é o atraso do desenvolvimento motor, existe uma hipotonia, uma flacidez maior muscular, e que faz com que a coluna desabe um pouquinho. Né? Além de proporções diferentes entre o tronco, a cabeça e o abdômen. Né? O abdômen e a cabeça são mais volumosos e alteram o equilíbrio da coluna. Por isso que ela se adapta dessa maneira. E esse ápice mais baixo, que a gente
coloca em geral na 10ª vértebra torácica e na 4ª lombar, esse ápice mais baixo, em geral ele se resolve. Em geral não é um problema. Existe uma preocupação logo nos primeiros anos, né? Mas aqui a gente vê uma evolução mais normal, de 5 anos de evolução, desde o nascimento até os 5 anos de idade, com uma correção natural, sem nenhuma intervenção, sem ter que fazer nada, você vê que a coluna se corrige e é um problema que se resolve. Mas, em geral, nos primeiros 2 anos aí, existe uma preocupação muito grande pela parte visual. Ou às vezes a gente nem percebe também que isso está acontecendo e por alguma razão, por algum raio-x que vai fazer por algum problema respiratório, percebe que tem essa alteração, aí vai para o médico, cria-se um desespero, mas é algo que é controlável. Mas é importante saber que tem, porque nem todos vão se resolver. Alguns podem agravar. Tá? Então, num estudo bastante clássico, já de 1988, esse autor ele notou que esse tipo de abaulamento, esse tipo de cifose mais baixa vai acontecer em até 94%, 95%, praticamente em todos os pacientes com achondroplasia que têm menos de 1 ano de idade. Né? E aí ele notou que aos 5, 10 anos de idade isso se resolve, 11% só que ainda vai ter essa cifose mais baixa. Entretanto, mais para frente, entre 10 e 50 anos, a gente tem uma gama extensa aí, isso aumenta, você tem uma persistência, um retorno dessa característica e o número aumenta um pouco para 20% a 35%. Muito também por razões de degeneração, de desgaste que todo mundo está exposto a sofrer e que acaba acentuando um pouquinho essa cifose. Outros autores até falam que esses números não são bem assim, que 30% persiste e desses 30%, 1/3 vai progredir e até com uma certa gravidade. Tá? E aqui um dado bastante recente, de 2016, daquele médico que eu citei no começo da aula, e que ele fala que não é só a cifose, os pacientes estão também apresentando escoliose. Tá? Isso está presente em 60%. Escoliose a gente define numa curva com mais de 10 graus de encurvamento. Tá? Isso é um cálculo que é feito no raio-x, o médico traça algumas retas, é bastante geométrico, e a gente consegue calcular o grau daquela curva. A gente define uma escoliose acima de 10 graus. Uma escoliose de 10 graus é uma coisa bem tranquila. Muita gente tem e nem sabe. Não só achondroplasma, mas todo mundo. Eu nunca fiz um raio-x da minha coluna, pode ser que eu tenha. Tá? Mas clinicamente você não vê. Então esse número de 60%, apesar de assustar, nem sempre você vai descobrir que tem. Tá? Então você vê que desses 60%, só 6% tem mais de 25 graus. 25 graus é um número que, quando a gente começa a olhar, você olha com atenção, você vê já um desvio, uma alteração na linha do abdômen, do tronco, você percebe que a coluna tem um certo desvio. Tá? Agora, a cifose, sim, ela é bem característica e está presente em 80%. Esse é um número já mais atual, de 2016, sendo que mais da metade desses 80% vão ter uma cifose com mais de 25 graus. Tá? E a cifose de 25 graus, ela preocupa um pouquinho, principalmente se ela tiver progressão. Tá? Não só pelo aspecto, pela deformidade, pela curvatura, mas pelas estruturas que passam dentro da coluna. A gente, lembrando daquele slide inicial de anatomia, dentro da coluna passa a medula, passa os nervos, passam as estruturas que dão os movimentos da perna. E isso pode causar sintomas que vão atrapalhar no dia a dia, que vão limitar a nosso dia a dia. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. E aí a gente identificou também, estudos recentes, quem são aqueles pacientes que podem ter piora ou não, quem que vai progredir essa curva, e a gente vê alguns sinais de alerta no raio-x que dá para prever e até atuar mais cedo para evitar um problema muito maior e muito mais difícil de tratar. Tá? Então, pacientes que têm um atraso motor, um atraso de desenvolvimento motor, têm 4 vezes mais chances de piorar. Tá? Quando você faz um raio-x, igual esse raio-x do meio, está em detalhe, ele está aumentado no raio-x da direita, e você vê que o ápice da sua curva, a vértebra no ápice, ela está desalinhada, ou seja, ela está transladada para trás, a chance disso piorar é muito maior. Tá? Se esse ápice também, essa vértebra está deformada, ela está amassada, ela está encunhada, também a chance aumenta. Então a gente não precisa esperar uma curva ficar tão grande para saber que ela vai piorar. É muito mais fácil agir antes. Eventualmente até
evitando uma cirurgia. Tá? E a curva da esquerda seria um caso bastante benigno, que provavelmente vai se resolver normalmente. Você vê que a coluna, apesar do ápice da cifose estar baixo, como é característico, ela tem um contorno, um alinhamento muito mais fisiológico das vértebras, bem diferente do caso da direita. E até para complementar, aproveitando essa figura, para compensar essa cifose baixa, é muito normal e bastante característico fazer a hiperlordose, que é aquela curvatura oposta logo abaixo da cifose. Justamente para compensar, para o seu corpo ficar alinhado. Né? Isso acarreta numa implicação na pelve. A pelve fica mais rodada, por isso que o bumbum fica mais empinado e dá essa característica bastante marcante. Tá? E essa cifose? É só uma questão de raio-x, de estética, ou ela pode dar algum problema, ela pode piorar? Então a gente sabe que a partir da quarta década, a partir dos 40 anos, isso pode começar a acarretar dor lombar. Tá? Dor lombar, na prática, é muito inespecífico a gente falar em dor lombar. A gente sabe que na população normal, população em geral, 80% vai ter um episódio de dor nas costas em algum momento da vida. Se eu perguntar aqui, acho que muita gente vai levantar a mão e falar que já teve dor nas costas. Então você não precisa ter nenhum tipo de alteração na coluna para ter dor nas costas. É muito comum, eu já tive. Agora, o que geralmente limita e o que dá problema, o que o paciente vem e se queixa e fala, doutor, faz alguma coisa a respeito, é a dor que irradia para os membros. Essa dor começa a limitar o seu andar, a distância que você pode andar, por dor nas pernas, por cansaço, por queimação. Esse sintoma já chama mais atenção e, em geral, o paciente não consegue lidar tão bem com isso. E existe causa para isso acontecer, existe razão. Uma delas eu vou falar mais para frente, que é o estreitamento do canal por onde passam os nervos, mas a outra pode estar relacionada com a cifose, porque quanto mais deformado, quanto mais curvo for essa alteração na coluna, mais começa a pressionar os nervos. Tá? E por isso que a gente às vezes tem que corrigir. Então como é que a gente trata isso daí? Como é que a gente resolve? Nos casos iniciais, principalmente quando ainda é menos de 1 ano de idade, quando ainda está na fase de sentar, existem algumas estratégias de reeducação postural que ajudam. Tá? Quando isso evolui um pouquinho, existem coletes para correção disso, e principalmente o colete ele vai servir para tentar evitar que isso progrida e evitar que precise de uma cirurgia. Tá? Agora, quando essa curvatura vai para mais de 40 graus, quando ela aumenta bastante, ou quando a gente tem um déficit neurológico associado, inclusive com sintomas em membros inferiores, a gente parte para a cirurgia. Tá? Antigamente esse número era de 50 graus, hoje a gente abaixou para 40, porque a gente sabe que 40 ela vai acabar progredindo, vai piorar, e é muito mais fácil corrigir isso com 40 graus do que com 50. Então, em relação à reeducação postural, uma primeira coisa, como está muito relacionado à fase de sentar, não precisa querer apressar o seu filho, apressar a criança a querer sentar, ficar forçando ela a deixar sentadinha. Porque por questões até gravitacionais, por questões de alinhamento mesmo, você vai forçar essa situação. Você ainda tem uma musculatura que ainda não está preparada para isso e você acaba fazendo o corpo desabar em cima de uma coluna que ainda tem uma musculatura que vai demorar um pouco mais para ter o tônus adequado. Então não apresse, deixa a criança se desenvolver normalmente, não fica forçando ela a sentar. Tá? Quando for sentar para brincar, para dar comida, para divertir, para brincar, para entreter a criança, dê preferência para assentos que moldem a coluna, que façam um apoio na coluna. Tá? Em geral, evitar mais do que 45 graus, igual aqui na foto que a gente vê um assento que ele não deixa o corpo desabar em cima da coluna. Tá? E faz um apoio na lordose, como se... Alô? Como se estivesse empurrando essa coluna. Tá? Apoio nas costas. Agora, 20 a 40 graus, independente dessa fase de reeducação postural, o acompanhamento médico é sempre importante. Quando a gente não usa colete, quando a gente não está fazendo nada, entre aspas,
Na verdade, a gente está observando. Observação é um tratamento, não quer dizer que não está fazendo nada. Tá? Por isso que tem que sempre acompanhar. Porque se começar a ter progressão, se a gente identificar no crescimento que existe progressão disso, talvez seja o momento de intervir, e se a gente perde o momento ideal para intervir, a gente pode ter um problema muito maior no futuro. Tá? Se a criança crescer e chegar na idade adulta, entre 20 e 40 graus, isso daí, ela vai ter uma vida bem adequada, bem tolerante, geralmente não tem nenhum problema. Tá? Sempre atentando para sintomas de dor na perna, que a gente chama de claudicação neurogênica, principalmente quando anda a uma certa distância, e também sintomas urinários. Tá? Os coletes, eles servem nos pacientes numa fase bastante inicial, em geral com menos de 4 anos de idade, tá? Com uma cifose inicial que você identifica logo de cara. E curvas acima de 25 graus. Não adianta querer pegar uma criança logo cedo e falar, vamos colocar colete. Colete não vai ser algo confortável, ele não é uma coisa legal, ele pressiona, ele às vezes machuca a pele, então só tem que usar se for realmente necessário. Tá? Ele tem diversos coletes, esse é um exemplo, tá? Eles são feitos em oficinas ortopédicas, né? Lá em São Paulo, na ACD é feito, na Santa Casa fazia até pouco tempo atrás, mas fecharam a oficina ortopédica, mas são coletes que fazem um apoio. Se pegar a foto da esquerda, ele faz um apoio no ápice dessa cifose, como se tivesse uma mão empurrando esse negócio de volta para colocar numa posição melhor. Se vocês forem ver o raio-x, o da esquerda a criança está sem o colete e o da direita está com colete. Então você vê que faz uma diferença. Tá? Mas, como dá para imaginar, ele não é confortável, não é uma coisa que a gente vai colocar à toa. Se não tiver indicação, é melhor não colocar. Tá? Porque muitas vezes o médico acaba tratando a mãe do que trata o filho, né? Porque vê que a mãe está preocupada e fala, vou colocar um colete para acalmar e mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Por isso que eu deixo claro que observar é tratamento, não é que a gente não está fazendo nada. Tá? E aí, curvas mais graves, acima de 40 graus, curvas que pioram, curvas que saem do nosso controle, ou curvas que estão comprimindo alguma estrutura neural, a medula, e você tem essa atenção para isso não piorar, que pode trazer sequelas irreversíveis. Aí vem o tratamento cirúrgico, o tratamento corretivo, o tratamento invasivo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos de cirurgia, mas eu queria só mostrar esse caso. Eu passei uma temporada na China também, fazendo cirurgia de coluna, e a China é interessante que eles têm, uma população gigantesca. Então tudo que a gente tem de raro aqui, lá também é raro, mas é elevado à enésima potência em frequência, né, em número absoluto. Então, eu dou, por exemplo, a osteogênese imperfeita. Né? A Santa Casa de São Paulo é uma referência de osteogênese imperfeita, que é uma outra doença dos ossos, né, que já atinge as crianças também. E lá a gente, por ser uma referência no Brasil e receber pacientes do Brasil inteiro, com um esforço enorme, a gente tem catalogado 80 pacientes com osteogênese e com alterações na coluna. Né? E no período que eu estive na China, eu fiquei na China e em Hong Kong também, no centro que capta num raio de 300, 400 quilômetros, a parte sul da China. Só nesse hospital eles tinham mais de 300 famílias com osteogênese. Então imagina você pega a China inteira. Então lá na China acabou sendo uma reserva de doenças mais raras. Né? Então você vê muito desses casos. Então esse é um caso, por exemplo, é um engenheiro, já era adulto, né? Com uma curva de 120 graus. Então é uma curva que ele foi levando e chegou num momento que ele não conseguia mais andar porque ele começou a perder força na perna pela própria alteração. É difícil a gente imaginar ali no pico daquele raio-x, aquela parte de trás, as costas, você imaginar as estruturas de nervo passando ali. Né? Com certeza vão estar comprimidas. A parte estética em si não era nem o que preocupava ele, era mais a perda de força na perna, né? E a incapacidade dele trabalhar e fazer as coisas do dia a dia. Então, nesse caso, o que foi feito? Isso é um tratamento que parece até medieval, mas a gente faz muito ainda, que é a tração craniana. Ele foi internado por 1 mês no hospital, com esse halo que prende por alguns pinos no próprio crânio, fazendo tração. E
e por um mês. Tá? Parece uma coisa insuportável, mas não é nada que dói, é uma questão de se adaptar, é uma questão de ter um hospital preparado para receber um paciente assim. Em São Paulo, a gente tem uma certa frequência esse tipo de caso. Tá? E aí, como ele já é um paciente mais adulto, por isso que eu falo, é muito mais difícil de tratar, é uma curva muito mais rígida. Você vê que depois de um mês, ele teve uma melhora baixa, uma melhora de 20 graus. Mas, por isso, apesar de ser 20 graus, isso facilita muito mais a nossa cirurgia. A cirurgia fica muito mais fácil e menos arriscada em termos de lesão neurológica. Então, aqui é a gente operando o paciente, eu sou aquele ali da esquerda. E aqui uma foto intraoperatória em que a gente teve que ressecar uma vértebra inteira para poder realinhar e tentar corrigir isso daí. A nossa ideia não é deixar retinho, a nossa ideia é deixar funcional e a estética vem por último. Então a gente conseguiu passar de uma situação de 120 graus para 52 graus, como é a foto da direita. Você já vê uma situação muito mais alinhada e muito melhor. Lógico, são cirurgias grandes, cirurgias que sangram, cirurgias com certo risco, mas que a gente faz com muita segurança hoje em dia, usando uma técnica adequada e tendo um hospital preparado para isso. Os riscos, eles diminuem muito hoje em dia. Mas a gente não quer chegar em situações como essa. Né? E a gente vê casos como esse na Santa Casa, porque a gente recebe pacientes do Brasil inteiro que acaba percorrendo o Brasil todo e é negado atendimento a esses pacientes, e quando chega em São Paulo já está bem alterado, um quadro bem mais difícil. Tá? Sobre estenose do canal. O que é estenose? Isso aqui é uma outra alteração que acontece não só por causa da alteração da deformidade, da alteração do alinhamento, mas por uma característica até anatômica da acondroplasia. Tá? Então, só para definir, estenose é um estreitamento de um tubo, de um canal. Tá? A gente tem estenose em vários pontos do corpo. Na coluna ela acontece também, principalmente no canal vertebral, que é o espaço por onde passam os nervos que vão dar os movimentos. Tá? Por isso que a gente se preocupa com isso, porque ele acaba ficando literalmente entupido. Além das características anatômicas que levam a isso, eu vou falar sobre isso, a cifose, a alteração do alinhamento também vai agravar essa situação. Tá? Então, na acondroplasia, isso acontece por quê? Porque a vértebra é como se ela fosse menor também. Tá? A gente tem vértebras com que a parte do corpo da vértebra é encurtado, e os pedículos, que são as duas travezinhas que envolvem o canal vertebral, eles são menores também, eles são curtos. E além de curtos, eles são mais grossos. Então todo aquele espaço, que na foto da direita está com a seta, que é o espaço por onde passa a medula e os nervos, ele fica diminuído, ele fica estreito. Né? E se isso começa a piorar com o tempo, você pode ter problemas em relação a isso. Tá? Então é um canal, ele chega a ser 40% o diâmetro de um canal normal, vamos dizer assim. Tá? E, em geral, isso não dá problema nenhum na juventude, na infância, mas ele se torna um problema já na terceira, quarta década. Né? Esse é um problema que os outros também sofrem, mas na acondroplasia ele é bastante frequente por causa dessas alterações anatômicas. Então, a partir da quarta década, ele pode chegar a dar sintomas em até 90%. Tá? A literatura é bastante controversa em relação a isso. Você vê que tem uma variante, uma variedade de 37% a 90%. Tá? E desses que têm sintomas, como é um problema estrutural de uma compressão de um nervo, 25% chegam a precisar de cirurgia para descomprimir esse negócio, para soltar os nervos. Tá? Então, a gente indica a cirurgia em sintomas progressivos, que não melhoram, ou quando tem alguma alteração neurológica, uma dor para andar muito grave que está limitando no dia a dia, ou até quando tem também alterações urinárias. Tá? E algumas considerações cirúrgicas, acaba sendo um pouco técnico, aqueles parafusos que vocês veem para a coluna, nem sempre a gente precisa usar na acondroplasia, tá? Não é uma indicação para todo mundo. Às vezes a gente consegue fazer uma descompressão sem ter que colocar parafuso. E o que vai determinar isso é, lógico, o local da compressão e também se existe alguma alteração de cifose. Se você tiver muita cifose, você às vezes precisa corrigir, porque se você descomprime isso e tira um pedaço da vértebra, você pode instabilizar
e até piorar a deformidade. Por isso que alguns casos a gente coloca parafuso, alguns casos a gente não coloca, mas a grande maioria, em geral, não precisa colocar, porque é uma coluna bastante estável, né? A má notícia é que a taxa de sucesso é boa, mas a gente vê muita recorrência de sintomas, né? A gente vê os sintomas que voltam a acontecer, mesmo depois da cirurgia, mas são que voltam a acontecer a longo prazo, né? Às vezes depois de 5, 10 anos, volta a ter sintomas e tem que reoperar, tem que liberar de novo, tem que descomprimir, mas cada vez que a gente reopera, cada vez que a gente descomprime esse canal de novo, a taxa de sucesso ela diminui um pouco, tá? Mas é uma coisa que a gente está lidando com isso, está sempre tentando melhorar, tá? Mais um detalhe sobre a instrumentação. Quando a gente fala em instrumentação, são esses parafusos, são os implantes que a gente coloca dentro da coluna para poder fazer a cirurgia, tá? Em muitos casos, a gente tem até alguns fios, alguns ganchos que eles se apoiam dentro do canal. Então, a gente não usa esse tipo de implante na condroplasia, porque ele ocupa um espaço dentro de um canal que já é estreito, tá? Então, a gente sempre dá preferência para esses parafusos para realizar as cirurgias, né? Esse é um estudo bastante clássico, é bem antigo, de 1977, em que ele identificou as causas da compressão e por que os pacientes pioram de repente aos 40 anos de idade e começam a ter dor na perna, né? Hérnia de disco, isso pode acontecer em qualquer um, tá? Então, se você já tem um espaço estreito e você tem um disco que hernia, esse espaço vai diminuir ainda mais, tá? As alterações de degeneração, de artrose, de desgaste, que acontecem em todo mundo, isso diminui também ainda mais o canal, tá? E a própria piora de uma cifose, a própria piora da deformidade, tá? E ele definiu em tipos de acordo com os sintomas. Então, a gente tem casos graves, desde uma paraplegia aguda, em que o paciente perde os movimentos após um esforço, após uma pancada, após um trauma, até sintomas mais leves de dor, de queimação na perna. É lógico que os sintomas mais leves são muito mais comuns do que um quadro grave e extremo de uma paraplegia, né? Mas, em geral, independente do que está acontecendo, como afeta o nervo e como aperta os nervos, é difícil a gente não indicar cirurgia nesses casos, tá? Porque não é um caso que vai melhorar com reeducação postural, com fisioterapia, nem nada. É uma pedra que está apertando o nervo, você tem que tirar a pedra do sapato, não tem jeito. Esse é um exemplo, tá? Aí já numa situação pós-operatória, um homem de 37 anos, com dor nas costas, e ele falou que começou a perder força na perna em 10 dias após um esforço físico, né? Com 10 dias nos últimos 3 dias ele apareceu no pronto-socorro mesmo, na maca, já não conseguia mais andar, tá? E, se a gente for ver a radiografia dele, essa distância que eu mostrei com as setas, é a distância que representa o canal vertebral, tá? Num paciente adulto sem acondroplasia, essa distância é muito maior, tá? E ela vai aumentando à medida que a coluna, que a gente vai indo mais para baixo na coluna. Nesse caso, essa distância não aumenta, então ela continua estreita o tempo todo. Então, no raio-x a gente já nota isso daí, não precisa de uma ressonância magnética para isso, tá? Você vê a lordose um pouquinho aumentada e uma cifose baixa, mas também sem grandes problemas. Então você vê que mesmo num caso sem aquela cifose, sem aquela alteração de alinhamento, você pode ter uma situação como essa, né? Aquelas setas são os pedículos, são aquelas duas traves que eu falei, que envolvem o canal, então é um pedículo bastante curtinho, tá? Então tem pouco espaço mesmo. E aqui a ressonância magnética, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas basicamente essa parte, aquele círculo ali no meio é o canal por onde passam os nervos, tá? E ali numa situação bastante apertada. Aqui, o detalhe da medula do paciente, pena que aqui não está funcionando, mas eu queria mostrar ali, tem uma região da medula, ela está mais clarinha, e é uma região de maior estenose, de maior sofrimento da medula e que precisa ser descomprimido, tá? Então, nesse caso, a gente fez uma descompressão extensa. Essa linha mais escura no meio do raio-x, ela é toda a área que a gente faz a liberação das estruturas nervosas, desde lá de baixo até lá em cima. A descompressão tem que sempre ser extensa, não adianta ser econômico. Se você for econômico, a chance de ter recidiva e ter que operar de novo é grande, tá?
E numa coluna totalmente estável, não precisou pôr parafuso, não precisou pôr nada desse tipo de instrumentação. Né? Porque o problema de colocar parafuso é que você trava a coluna e ela para de mexer, você perde mobilidade. Então, se a gente consegue resolver dessa forma, é uma cirurgia menor, perde menos sangue, menos agressiva, é mais segura e devolve o paciente à sua condição pré-operatória sem nenhum prejuízo. Então, o paciente ele melhorou a dor, voltou aos movimentos e voltou até a trabalhar sem nenhuma sequela. Até um paciente que trabalha na TV, ele trabalha no cenário da mídia. Né? Então é isso. Tá? Eu quis trazer um pouquinho, sem ser muito técnico, trazer as alterações que acontecem com frequência na coluna. Nem sempre é o grande problema, mas a chave é identificar essas alterações cedo para evitar cirurgias mais complexas, que nem esses dois exemplos que eu trouxe para vocês. Aí é uma foto da Santa Casa de São Paulo, que a gente tem muito orgulho do prédio da Santa Casa. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Esse é meu e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato direto comigo, não tem problema nenhum. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fico à disposição. Obrigado.